meio dos doutores, interrogando e sendo interrogado, porque o lugar de Cristo é em nosso meio. E João 20:19, a Bíblia diz que chegando pois a tarde daquele dia, estavam os discípulos trancados dentro de casa com medo dos judeus, e Jesus se pôs no meio e disse: a paz seja convosco. Porque o lugar de Jesus é em nosso meio. No Salmo 46, 4 e 5 diz que é um rio cujas correntes cortam a cidade de Deus. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Quando Deus está em nosso meio, nós estamos como os montes de Sião, que não se abalam nunca, mas permanecem para sempre. Jesus precisa estar no centro, no âmago, no meio da nossa vida, no centro da nossa vontade. E Apocalipse 1, 12 e 13, João disse: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Então é fato que Jesus está em nosso meio. É fato que existe um que sonda, existe um que nos conhece, existe um que sabe qual é a tua necessidade aqui nessa noite. Aleluia. E nós sabemos que Jó, todas as áreas da sua vida, elas foram afetadas. Todas as intempéries, todas as lutas, toda aquela tempestade que sobreveio na vida de Jó, foi para fortalecer a musculatura da sua alma. Porque a luta, irmão, ela não veio para nos matar, ela veio para nos levar para mais perto dele, para que nós venhamos chegar mais perto dele através da oração, através do louvor, através do jejum, da humilhação. Então todas as intempéries que veio sobre a vida de Jó foi para fortalecer a musculatura da sua alma. Porque assim como Jó venceu, assim como Deus mudou o cativeiro de Jó, assim Deus ele é poderoso também para nos fazer vencer. Ele também é poderoso para mudar o nosso cativeiro. Ele também é poderoso para mudar a nossa história. O texto começa dizendo que Jó era o maior homem do Oriente, era o homem mais rico da época. E a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Ele estava dando o testemunho de um homem na terra. Ele estava dizendo que o homem, ele pode sim adorar o Senhor, sem querer nada em troca. Porque Jó, quando Deus dá o testemunho de Jó, ele retorna no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, verso 14, quando ali Deus ele quer destruir aquela cidade, quando Ezequiel começa a interceder pelo povo, e Ezequiel 14, 14, Deus disse: olha, se houvesse 3 homens nessa cidade, Noé, Daniel e Jó, eu pouparia aquela cidade, pela justiça daqueles homens. Porque ele se lembrou quando Abraão começou a interceder por seu sobrinho Ló. Ele dizia: se houvesse 50 justos naquela cidade, o Senhor pouparia a cidade? Se houvesse 30 justos, mas ele para no 10. E ali Deus ele varreu Sodoma e Gomorra, porque ali só havia um justo, Ló. E ali quando Ezequiel está intercedendo, ele disse: olha, se houvesse Noé, Daniel e Jó, só eles se salvariam, por causa da justiça que eles praticaram. Então é por isso que o texto está dizendo que ele é um homem reto, íntegro, temente e se desvia do mal. Deus estava dando testemunho de um homem na terra. Era Deus que estava chamando a atenção do adversário para Jó. Porque quando ele diz que ele é um homem íntegro, sabe o que é uma pessoa íntegra? É aquilo que você é a sós com Deus. É aquilo que você é dentro da tua casa com a porta fechada. Quando a Bíblia diz em Mateus 6,6: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e Ele que vem ao oculto te recompensará. Aleluia, Deus. Então uma pessoa íntegra é aquilo que ela é a sós com Deus, de porta fechada. Não adianta o pastor falar: ora aqui, irmão, e aí você engrossa a voz, fala em língua, pula, e Deus está dizendo: mas lá no teu quarto você não é assim. Lá no teu quarto você não faz isso. Porque Deus ele nos conhece. Deus ele nos sonda.
Ele não se impressiona com o seu ninguém. Porque foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos formou. Aleluia. Foi Ele que nos capacitou. Glória a Deus, aleluia. Então ele está dizendo que ele é um homem íntegro. Que do jeito que ele é com Deus, a sós dentro de casa, ele é na rua. Quando diz que ele é um homem reto, é o que ele é na frente das pessoas. Aleluia. Ele não é uma pessoa alegre hoje e triste amanhã. Não, ele é uma pessoa reta. Não faz curva. Está dizendo que ele é temente a Deus. Em Provérbios capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Não é medo de Deus, mas é ter reverência, ter respeito. Saber que Ele é que está no comando. Saber que no livro do profeta Amós, capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Tudo que Deus vai fazer, Ele dá um jeito de te avisar. Profecia, sonho, palavra, louvor, revelação. E você, o que vai fazer? Você avisa o seu Deus? Você pede a direção do Deus eterno? Você quer caminhar com as suas próprias pernas? Porque o servo, ele não tem vontade própria. E servo no original é doulos, é escravo. Foi isso que aconteceu quando Deus chama Moisés. A Bíblia diz que a sarça queimava e não se consumia. Sarça queimando no deserto é normal. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que aquela não se consumia. Havia um líquido inflamável chamado flaxinela. E quando o sol de 40 a 50 graus que havia no deserto pegava nesse líquido inflamável, a sarça pegava fogo. Era normal, mas aquela não se consumia. Então quando Moisés aproxima da sarça, e de dentro da sarça, o Senhor lhe diz: Moisés, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Uma vez que o escravo recebia a sua liberdade, de 7 em 7 anos, era lhe dado sandálias, porque o escravo andava descalço. Então quando o Senhor chama Moisés e diz: descalça a sandália dos teus pés, Deus está dizendo: Moisés, a partir de hoje você é o meu escravo. A partir de hoje você é o meu servo. E o servo não tem vontade própria. É por isso que nós devemos orar e pedir a direção do Deus eterno. Qual é a atitude que nós devemos tomar? Aleluia. Qual a decisão certa, Senhor? Porque tudo que Ele vai fazer, Ele te avisa. Nós precisamos avisar. A Bíblia diz que ele era temente a Deus e que ele se desviava do mal. Ou seja, ele procurava andar numa vida de retidão.